Dentre muitos santos da Santa Igreja Católica, um dos que eu mais tenho admiração é de fato São Francisco de Assis, que, na minha opinião, possui uma das histórias mais bonitas entre os santos e santas da Igreja. Trata-se de uma profunda história de conversão e desapego aos bens materiais, mas também de transformação interior, mostrando como viver de forma simples, assim como Cristo viveu, pode nos conduzir a uma verdadeira santidade, não apenas externa, mas sobretudo interior. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre como a vida de São Francisco foi extraordinária, tanto para os povos de sua época, da Alta Idade Média, quanto para nós, nos dias atuais. Sua história atravessa séculos justamente porque toca em algo universal, o conflito entre o desejo humano por grandeza e a busca por sentido. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é o processo de conversão de São Francisco, que saiu de um jovem nobre, rico e cheio de luxúrias e arrogância para se tornar um dos maiores santos da Igreja. E isso, por incrível que pareça, me lembra muito um personagem específico dos mangás, o que torna essa reflexão ainda mais interessante. Na biografia de São Francisco, vemos a história de Giovanni di Pietro di Bernardone, um jovem nobre da cidade de Assis, na Itália, que esbanjava suas riquezas com festas, excesso e frivolidades, vivendo de maneira luxuosa e pecaminosa. Ainda assim, possuía um coração humano insensível, que o levava a ter um carisma imenso, fazendo com que vivesse constantemente cercado de pessoas. Embora muitas dessas pessoas estivessem mais interessadas em suas riquezas do que em sua amizade verdadeira. Mesmo nesse contexto, Giovanni era profundamente fascinado pelas histórias de cavalaria e pelas cruzadas. Ele idealizava a figura do cavaleiro como alguém nobre, corajoso e digno de honra. Assim, alimentava o sonho de um dia se tornar um grande cavaleiro e lutar em guerras, buscando glória e reconhecimento, tal como via nas narrativas épicas da época. Durante o conflito entre Assis e a cidade vizinha de Perúdia, por volta do ano de 1202, Francisco, que ainda se chamava nessa época como Giovanni, movido por esse ideal de grandeza, alistou-se no exército da sua cidade e participou da batalha. Mas, no entanto, a realidade da guerra foi muito diferente de seus sonhos. Assis foi derrotado, e muitos dos seus combatentes, incluindo ele, foram capturados. Mesmo sendo nobre e tratado de forma ligeiramente diferente, Giovanni ainda assim sofreu com a condição de ser prisioneiro. Na prisão, a incerteza e o sofrimento eram inestimáveis. No entanto, o que chamava a atenção, como era relatado nas suas biografias, é que, diferente dos seus companheiros, ele demonstrava uma postura mais otimista, quase inexplicável, diante daquela situação. Essa atitude não apenas o distinguia dos demais, mas também causava estranhamento, como se algo dentro dele já estivesse começando a mudar. Após cerca de um ano de prisão, esse processo interior se intensifica. A experiência do sofrimento, somada com a fragilidade física causada por uma doença que a acometeu por sua libertação, leva Giovanni ao profundo estado de reflexão. Ele começa a questionar seus antigos sonhos, seus valores e o sentido da vida que o levava até então. É nesse momento que ocorre sua conversão. Giovanni abandona progressivamente sua antiga identidade e passa a ser conhecido como Francisco. Em um gesto radical e simbólico, renuncia à sua riqueza, seu nome, sua posição social diante de todos, inclusive de sua própria família. Ao fazer isso, ele não apenas rejeita os bens materiais, mas também rompe com a lógica de poder e prestígio que antes guiava sua vida, adotando um caminho de simplicidade, pobreza e devoção. De uma forma até inesperada, essa história me faz lembrar de um personagem de mangá que, apesar de viver uma trajetória com certos pontos em comum, escolhe um caminho completamente oposto. No ano de 1989, teve início uma das obras mais marcantes da cultura dos mangás. O nome desse mangá se chama Berserk. Criado por Kentaro Miura, a história acompanha Guts, um homem marcado por traumas profundos
e constantemente perseguido por forças sombrias que o afligem tanto no plano físico quanto no plano espiritual. O grande diferencial de Berserk não está apenas em sua arte detalhada e impactante, mas principalmente na profundidade de sua narrativa. O mundo construído por Miura é denso, cruel e realista, fazendo com que o leitor se envolva emocionalmente com os personagens e suas trajetórias. Entre esses personagens, destaca-se Griffith, cujo desenvolvimento é tão complexo que, em muitos momentos, rivaliza com o próprio protagonista. Griffith surge durante a chamada Era de Ouro, período em que acompanhamos a ascensão do Bando do Falcão e a relação entre ele e Guts. Desde o início, Griffith demonstra possuir um sonho grandioso: tornar-se rei e conquistar seu próprio reino. Diferente de Francisco, que abandona seus ideais de grandeza, Griffith se apega a eles de forma absoluta, fazendo de seu sonho o centro de sua experiência. Ao longo da narrativa, vemos sua ascensão social e política, até que tudo começa a ruir com a saída de Guts do Bando do Falcão. Incapaz de lidar com essa perda de controle, Griffith toma decisões impulsivas que levam à sua queda. Como consequência, ele é capturado e passa aproximadamente um ano preso em uma masmorra, onde sofre torturas físicas e psicológicas extremas, sendo lentamente destruído aos poucos. É justamente nesse ponto que o paralelo entre as duas histórias se torna mais evidente. Ambos vieram de experiências semelhantes, jovens movidos por sonhos de grandeza, envolvidos com guerra, capturados e submetidos ao sofrimento no cárcere. No entanto, é a resposta a esse sofrimento que define quem eles se tornam. Enquanto São Francisco transforma sua dor em um caminho de humildade, desapego e busca espiritual, Griffith reage de forma oposta, aprofundando-se ainda mais em sua ambição e em seu desejo de poder, onde um encontra no sentido da renúncia, o outro encontra a motivação da dominação. Esse contraste revela algo profundamente humano. As mesmas experiências podem gerar resultados completamente diferentes, dependendo da forma como cada indivíduo escolhe interpretá-las e reagir a elas. Pode até parecer estranho comparar a vida de um santo com a de um personagem fictício, marcado pela corrupção moral. Mas essa relação não surge só por semelhanças de caráter, insere contexto. E é justamente nesse contraste que a reflexão se torna mais rica. No fim, a história de São Francisco se destaca não apenas por uma verdadeira história, mas pelo exemplo que oferece. No fim, a história de São Francisco se destaca não apenas por sua veracidade histórica, mas pelo exemplo que oferece. É inspirador perceber como alguém que tinha tudo, riqueza, status, possibilidades, escolhe abrir mão de tudo após um momento de clareza interior, compreendendo que os maiores reinos e tesouros não estão no mundo material, mas em uma realidade mais elevada. Bom pessoal, eu não me apresentei a vocês ainda. Meu nome é Pablo Wayne e eu trago vídeos como esse toda semana aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, eu convido você a deixar o like e, se não é inscrito, se inscreva no canal, pois isso ajuda bastante aqui no engajamento. E comente aí embaixo, vocês gostam de ler Berserk? Vocês gostam do mangá de Berserk? E qual seria seu santo favorito da Igreja Católica? Um dos meus santos de devoção é São Bento e São Francisco, junto com a Nossa Senhora Aparecida. Bom, espero que vocês fiquem com Deus. Beleza, valeu e falou.